Olá, tudo bem com você aí? Eu espero que sim. Mais uma vez eu aqui para nós conversarmos de maneira espontânea, eu passar um pouco dos meus pensamentos acerca de diversos assuntos. E o assunto de hoje, que eu gostaria de estar falando, duas pessoas chegaram a me perguntar a respeito, com mensagens via Messenger, e gostariam do meu feedback, do meu pensamento. Eu agradeço muito e quem sabe eu possa estar ajudando com a minha maneira de interpretar as coisas. O assunto de hoje é a criação dos filhos, né? Qual a melhor postura que nós devemos ter diante dos nossos filhos, diante de como educá-los, qual a melhor forma para educá-los. Veja bem, eu penso assim, nós somos individualidades, os nossos filhos também. Então, quando nós nos tornamos pais ou mães, muda um pouco do nosso sentimento, assim, parece que nós temos e criamos uma tendência de um certo controle sobre eles. Acho até que por amor, né? Por amor, por proteção, por conhecermos muito da vida, obviamente queremos o melhor para eles, né? Nosso amor realmente é grande e, de fato, nós vamos sempre torcer pelo melhor deles. Mas como individualidades, eles também são indivíduos, são únicos e eles têm as perspectivas da vida própria deles, né? Principalmente os filhos que já são maiores, já têm mais independência. Eu não falo dos pequeninos ainda. Os pequeninos, lógico, precisam muito do nosso apoio, da nossa atenção, mesmo porque são dependentes, de fato são dependentes. Mas depois que crescem, o assunto é outro. Então eu penso que a postura do pai ou da mãe, ela deve ser muito clara, com diálogos muito claros e precisos. Agora, muito cuidado para não interferir na vontade e o livre-arbítrio que eles possuem, né? Os nossos filhos, eles têm livre-arbítrio, eles precisam muitas vezes passar por caminhos onde nós, no caso, poderíamos até orientar que seja negativo, mas eles podem não nos ouvir, né? Não dar ouvidos. Então, são vivências particulares que eles precisam ter para a evolução deles. É difícil? É, mas nós temos que saber qual é o ponto aonde a gente deve parar e qual é o ponto que a gente deve, até que ponto devemos orientar, né? Passar todas as informações do que é devido, do que é indevido, do que é legal, do que não é. Mas o resto, a partir do momento, o resto é com eles, principalmente os mais adultos, né? Os mais velhos. Eu penso também que quando os filhos mentem para os pais, né? Quando existe mentira, obviamente que há um medo, né? É um medo, porque a verdade, quando você assume, é porque você paga o preço. Você sabe dentro de você que você paga o preço. A partir do momento que se mente alguma coisa, se tem algum tipo de medo. E o medo pode ser, obviamente, de crítica, né? Medo da crítica, medo do julgamento, né? Um receio de não querer se expor por conta realmente desses pontos que podem haver. É bacana os pais conquistarem os filhos com a verdade, com o diálogo transparente, verdadeiro, do que é bacana, do que não é, do que é perigoso, das consequências que cada decisão acontece, né? Cada decisão que se tem na vida tem um resultado. E nós temos que captar esse resultado, nós não temos como fugir. Toda ação tem uma reação e gera um resultado. Então é isso que nós devemos passar para os nossos filhos, a verdade em primeiro lugar, sermos verdadeiros, procurar não sermos tão impositivos ou linha dura, né, no sentido de imperadores e
e muito comandantes assim da vida dos nossos filhos, porque de fato a vida é deles e eles estão em evolução, assim como nós também estamos e estivemos quando estávamos na idade deles, descobrindo coisas, mas sempre de maneira consciente, né? Eu acho que uma boa base, de fato, um ensino transparente do conhecimento da vida é muito importante. Pais que possam estar decepcionados com alguma coisa, quando você se decepciona, quando você se preocupa demais com a vida do seu filho, pode ser que você esteja num momento de autoabandono. Porque assim, se você já fez o possível, você orienta, obviamente que o seu coração quer o melhor para o seu filho, mas você está muito ligada a ele, pode ser que você esteja se abandonando a si. E é bom rever, porque quando estamos completos da nossa própria vida, buscando sempre a nossa própria realização, nós entendemos como funciona essa individualidade. Então aí a nossa individualidade está feliz, satisfeita e com certeza vai saber lidar também com o outro, com o filho, né? De maneira a não interferir em pontos do livre-arbítrio que pertence somente a ele, né? No caso de filhos dependentes ainda, obviamente que é importante sim colocar regras, estipular regras, né? O que é ético fazer, o que é da responsabilidade de um filho fazer, uma vez que os pais financeiramente ajudem nos estudos. Uma obrigação dos filhos é de fato cumprir com aquele trato, cumprir com os estudos, né? Porque houve um acordo. Então os pais que ainda mantêm os filhos devem ficar de olho nesse acordo que foi feito, né? Agora, sempre com regras, porque uma vez que as regras e a confiança se rompem, fica difícil e paga-se um preço. Os pais devem sempre ensinar isso, né? Que toda ação tem a sua reação, toda escolha tem o seu preço. Então, nessa linha, o meu raciocínio. Eu tenho uma filha de 10 anos, eu estou gravando agora em 2015, minha filha está com 10 anos, e eu tenho a minha experiência, a minha bagagem. Ela ainda é pequena, né? Está caminhando aí para uma pré-adolescência, mas é uma menina doce, eu me dou super bem com ela. Mas o que eu posso dizer, particularmente, que quando ela nasceu, eu achei que eu dominasse, né? Assim, no sentido de comando, né? Então eu queria que ela fizesse as coisas que eu quisesse, comesse todas as comidas possíveis que eu oferecesse e tal. E com o tempo eu realmente me deparei com essa realidade. Não adianta, né, você impor coisas, porque os filhos são únicos, são individualidades, são almas com vontades próprias, com gostos próprios. Então nós como pais devemos ter essa sensibilidade para perceber que não adianta ser impositivo, nem forçar. O legal é você ter olhos, né, espirituais que vejam além do superficial, enxerguem o seu filho ou filha na sensibilidade que eles possuem, nos pontos fortes, procurar sempre apontar os pontos fortes e positivos que eles possuem e, obviamente, quando for apontar alguma falha, alguma coisinha que não está legal, sempre com muito discernimento, muita calma, cautela, mas falar, ser verdadeiro acima de tudo, não esconder. E eu penso assim dessa forma. Agora, lógico que não tem uma fórmula, cada um vivencia de um jeito, né? E faz a sua própria maneira. Mas a maneira que eu interpreto é assim, eu vejo também muitas coisas, há tanto que eu tenha que comentar, assim, que eu gostaria de comentar. Uma vez eu ouvi um diálogo, acho que foi até no YouTube, do Gabriel Chalita, eu não me lembro, Chalita é o sobrenome dele,
Eu estava vendo pelo YouTube e ele estava num restaurante com um amigo dele, uma pessoa conhecida, e 2 filhos, né? Essa pessoa separada, com 2 filhos jantando, filhos adultos já. E o restaurante fino, um restaurante realmente de uma classe social mais alta, e chegou o prato para um dos filhos desse amigo dele. E o rapaz reclamou por uma bobagem qualquer ali do prato, da decoração, qualquer coisa assim. E o garçom foi trocar, a menina também, quando chegou, reclamou do suco e tal, nada estava bom, né? A questão é, nada estava bom para aqueles 2 filhos ali do amigo dele. E ele observando isso, né? E ele achando assim, sentindo arrogância, né? Você vê como a criação é importante, a criação que nós damos para os nossos filhos é muito importante. E a aprovação ou desaprovação dos pais, né? E o pai nessa hora, o Xalita, indignado, né? Com a postura, uma postura muito arrogante, muito assim, exigente até demais, né? Com pontos que de fato não tinham nada a ver. E o pai aprovando, né? O pai virou para ele e falou: você viu como os meus filhos têm opinião? Eles têm índole forte. Quer dizer, o pai aprovava aquela postura, né, dos filhos totalmente, né, assim, arrogante. E não que não se possa reclamar de algo, não é isso, né? Mas assim, de fato, eles estavam exagerando, estavam sendo exagerados e pedantes, assim, muito, né? Não estava legal. E o pai aprovando. Então, a observação que nós fazemos disso é que muitas vezes os pais não enxergam os defeitos dos filhos, ou se enxergam, eles fingem que não veem e não educam. E o bacana é sempre estar orientando, mas de maneira assim, companheira, maneira amiga, uma maneira amiga, ensinando realmente o melhor para os nossos filhos. Outro caso também era um menino no aeroporto que eu observei, e ele estava querendo pegar o carrinho de malas, né? Aquele carrinho que transporta malas no aeroporto. E o pai tentou pegar, mas aí depois desistiu, alguma coisa assim. E o menino: mas eu quero. E o pai falou: não, mas eu resolvi que eu não quero, não precisa, não são muitas malas. Mas eu quero, eu tô mandando. Ou seja, a criança estava totalmente imperativa, querendo, porque queria aquilo e comandando o pai. E o pai, até que o pai foi lá e cedeu e pegou o carrinho, fez a vontade do menino, porque o menino ameaçava um escândalo. Então, muitas vezes, os pais são reféns dos filhos, né? Eles se fazem ser reféns dos filhos, em troca de um sossego, de uma boca calada. É totalmente errado, né? Se nós formos, assim, se a gente for perceber a fundo, não tá certo, né? Porque a criança vai crescer sabendo que ela consegue manipular os pais, ou seja, que ela consegue manipular você, e ela sabe exatamente, a criança ou o adulto, eles sabem exatamente qual o seu ponto fraco e até onde você vai. Por isso a criança, ela testa muito os pais, né? As crianças, você pensa, às vezes, elas estão brincando no cantinho da sala, mas o ouvido delas está de olho no que os pais estão conversando na sala, se os pais estão falando dela ou não, e o assunto que eles estão trocando entre os dois. As crianças são muito espertas, os filhos são bem inteligentes, principalmente os de agora, né? Os de agora, então, já estão nascendo assim, avançadíssimos. Alguns já sabem mexer tecnicamente, assim, com uma velocidade em aparelhos eletrônicos. Estão bem avançados, tanto espiritualmente, porque vem preparado para essa nova era. É uma era de impulso evolutivo muito grande, né? São crianças índigo, cristal, crianças que estão acima, né, da média, são inteligentíssimas e vieram para colocar os potenciais elevados no nosso mundo daqui para frente. A gente tem sempre que olhar de maneira espiritual para as coisas, não só superficial. Devemos prestar atenção principalmente em nós.
no quanto nós perdemos energia com as situações, né? O quanto uma frustração que você possa ter, seja com um filho ou qualquer outra coisa na vida, o quanto você perde energia, o quanto você se torna vulnerável, né? Você perde suas forças, você perde o seu poder pessoal. Quando nós temos o nosso poder pessoal em alta, o que é o poder pessoal? É a nossa autoestima, é aquela sensação de que você está fazendo o seu melhor, sensação de autoaceitação, amor próprio, amor por si, saber quem você é e como você pratica o melhor de você na vida. Quando você tem essa segurança, quando você tem esse amor grande por si e que você sabe que está colocando em prática o que você sabe, o seu melhor, o que você pode, você fica mais leve. A satisfação é plena e pouco você se depara com a frustração. Por quê? Porque você vai saber exatamente separar o que é seu e o que é do outro. O que é do outro, é responsabilidade dele. E o que é seu. E você tem que saber até que ponto ir e não interferir mais do que aquilo, e até que ponto, né, não ir, recuar e aguardar, porque não é da sua alçada, né? Não é do seu, não compete a você. É legal ter isso. Agora, no mais, a transparência, a verdade, a honestidade, o companheirismo devem estar presentes nos pais. Os pais têm o papel de acolher, de serem mentores, orientadores, sempre respeitando o livre-arbítrio dos filhos, principalmente os maiores, né? Os pequeninos, a gente continua naquele amparo, porque são dependentes, logicamente, mas também sempre educando o certo, o errado, o não correto, né? De maneira muito calma. Eles se espelham muito nos pais, né? Todo filho se espelha muito no pai e na mãe, né? A mãe é o referencial de carinho, acolhimento, ternura, né? Amor, fraternidade. O pai já demonstra aquela força, né? O pai é aquele que sai para trabalhar. Hoje em dia as mulheres também saem, lógico, mas tem o pai passa a estrutura, né? A estrutura, o apoio, a firmeza, a proteção também, a proteção financeira. É importante os dois papéis presentes num lar, para um filho, numa casa, né? Estejam o casal separado ou não, é legal ter sempre esses dois perfis importantíssimos na estrutura de um ser humano, né? Na estrutura familiar como um todo. Eu penso assim. E que mais que eu poderia falar sobre assunto de filhos? Não tenho filho grande, né? Como eu disse, a minha filha tem só 10 anos, mas já dá para sentir até onde eu devo ir, porque ela também tem os sonhos dela, os pensamentos dela. Eu não gosto de impor os meus pensamentos tão, assim, minhas ideias e forçar nada, porque de fato ela tem o livre-arbítrio e vai escolher o melhor. Então, o que mexer com o coração, né, é o que eu vou aconselhar sempre num futuro, como uma profissão, algo que ela sinta dentro dela, é o que mais eu vou estar apoiando na personalidade. E esse amor, né? Esse amor próprio que nunca pode acabar. Devemos sempre ensinar os nossos filhos a ter poder pessoal, respeitar os outros, assim como o respeito a si próprio. Enfim, acho que eu falei tudo que eu poderia, falei um pouquinho sobre também a ética, né? A ética de compromissos, quando você assume compromissos, um filho assume um compromisso com o pai em relação aos estudos e os pais bancam os estudos. É preciso sim deixar claro que é essencial a verdade, a clareza, né? A seguir realmente de fato essa linha honesta, né? Uma linha de honestidade, de transparência. Eu creio que o caminho seja esse. Espero ter falado tudo. Quantas e quantas vezes eu cheguei aqui para falar um assunto
e tanta coisa ficou por falar, porque é extenso, né? É extenso o assunto e eu creio que tem sempre muita coisa a se falar. Tô lembrando de outra coisa, eu fico assim pensando, né? Lembrei de outra coisa. Outra coisa, meu sobrinho, eu tenho um sobrinho pequenininho e tal. Aí eu estive num clube, né? Enfim, um clube cheio de atividades aqui em São Paulo. Um clube, não vou falar o nome, mas assim, um clube super, né? De acesso a comerciários e tal. E lá sempre tem inúmeras atividades, tem oficinas, tem teatro, tem internet infantil, piscinas e tal. Enfim, chamei, né, com a ideia de levá-lo na piscina, coisa e tal, mas enfim, o local oferecia diversas atividades. O ponto que eu quero tá abordando é o seguinte: não foi possível levá-lo na piscina porque precisava exame médico, então não havia abertura de exceção. Aí, o que aconteceu? Acabaram indo embora porque não deu para entrar na piscina, mas o ponto que eu quero dizer é que haviam muitas atividades lá. Então, quantas e quantas vezes a gente foca em um ponto só? Ai, porque eu quero só aquilo, se não for aquilo, não quero nada. Vamos pensar bem? Eu acho que a flexibilidade é a alma do negócio. Primeiro, que quando você se gratifica pela situação, pelo momento presente que você está vivendo, essa gratitude, né? Você se sentindo grato, você já vai conseguir olhar as diversas opções que existem perto de você, né? Abertas para você usufruir. Então, como o foco era a piscina, eles até acabaram indo embora porque não deu, mas assim, por que não mostrar, né, para a criança, no caso, que existem outras possibilidades, que existem inúmeras possibilidades, e o quanto é legal a nossa flexibilidade, a nossa abertura e a nossa leveza para não nos frustrarmos por uma única coisa que não deu, não é? Uma única coisa não deu, mas havia um leque de oportunidades maravilhosas que estavam ali presentes, mas não foram vistas, sentidas, notadas e enxergadas, né? Não foram vistas. É por aí. São muitos os ensinamentos, né? A vida nos passa tantos ensinamentos. Tomara que nós sejamos inteligentes o suficiente para captar o melhor, para absorver o melhor, para saber que a vida é generosa, a vida é próspera, a vida sempre nos traz aquilo que nós já estamos abertos a receber. Quando os seus pensamentos são prósperos, quando os seus pensamentos são altruístas, tudo de melhor vem para você. É assim que Deus, né, essa força maravilhosa universal, se manifesta na nossa vida, né, conforme os seus pensamentos. A cada um segundo suas obras. Por que Jesus falava assim, a cada um segundo suas obras? Porque nós entramos em conexão com essa força divina e maravilhosa. Se a frequência é essa, o que vem para nós não vai ser diferente. Agora, se vier diferente, é bom se perguntar. Pergunte-se a si mesmo, por que tal coisa veio para mim? Obviamente que a vibração não era compatível, né? Semelhante atrai semelhante, energias compatíveis atraem as mesmas energias e por aí vai. São tantos ensinamentos, qualquer hora eu volto conversando com vocês a respeito dos ensinamentos que existem de Jesus, das frases dele e como eu interpreto os ensinamentos do nosso grande mestre Jesus maravilhoso, que era uma alma, né? Na verdade ele é, mas assim, aqui na Terra ele foi um ser que nos ensinou tudo, desde prosperidade, espiritualidade, vida fora do corpo, tudo que você pode imaginar, as melhores posturas para o nosso bem viver. Então Jesus ele veio nos ensinar a como vivermos melhores, a como nos salvarmos, né? Ele não veio nos salvar, porque se ele pudesse já teria de fato salvado a todos. Ele veio ensinar, ele veio trazer a verdade de uma nova postura nossa,
para que a gente possa de fato evoluir, transcender e levar a evolução de forma muito leve e muito feliz, né? É isso que ele veio fazer. Gente, namastê, beijo em todos vocês, obrigada por ficarem aí me ouvindo e depois, qualquer hora, tem um outro vídeo para vocês, viu? Valeu, beijo, vou lá mandar lá, vou pintar mandala, já já tem mais por aí, hein? Beijo, gente, tchau!